Quer saber mais? Vou para as drogas. Agora é que eu vou pecar mesmo. Agora é que eu vou entrar pelo caminho da prostituição, do adultério. Agora é que eu vou escolher mesmo. Parece que Deus não está comigo. Parece que eu faço as coisas e não dão certo. Não é esse o caminho que eu escolhi para mim? Eu não estou buscando isso para a minha vida. Deixa eu te falar um negócio aqui. Se você estiver servindo a Deus, fique certo de uma coisa. Eu estou concluindo. Fique certo de uma coisa. Deus pode não te dar o caminho dos filisteus, que é mais perto. Ele pode escolher o caminho de Pihairote, mas Ele abre o mar para você passar. Você pode ter certeza que Ele pode te levar por um caminho que você vai levar 40 anos para chegar na promessa que Ele te deu, mas Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar a água, Ele não deixa faltar a sombra, Ele não deixa te livrar das bestas feras do deserto. Nós precisamos aprender, queridos, a abaixar a nossa cabeça e confiar mais em Deus. Nós precisamos aprender a experimentar o tempo de Deus, a hora de Deus. E eu quero fazer uma oração com você. Deus, diz o texto, Ele levou os seus filhos pelo caminho do mar vermelho. Ele não levou os seus filhos pelo caminho dos filisteus, que era mais perto, que era mais fácil. Deixa eu te falar um negócio aqui, para concluir. Nem sempre o caminho que você pensa que é o mais fácil, que é o mais simples, é o caminho de Deus para a sua vida. Nem sempre. Eu estava desde ontem, esse final de semana todo, viajando e pensando nessas coisas, porque de tanto ver triunfar a injustiça, o homem passa a desacreditar que existe justiça nessa terra. Nós somos assim. E quando nós olhamos para as nossas adversidades, nós temos a tendência também de pensarmos a mesma coisa de Deus. Deixa eu te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Às vezes, seu filho, sua filha está enfrentando o caminho das drogas, não é porque ele é uma má pessoa. Às vezes Deus quer trabalhar com você, quer trabalhar com ele. Quem sabe se não fosse por este meio, você não estaria aqui ouvindo a palavra de Deus. Quem sabe se não fosse por essa situação, você não estaria aqui recebendo ministrações e mudando o rumo da sua vida. Então, queridos, sabe qual é a nossa oração nessa noite? Não é para Deus resolver os nossos problemas hoje. A nossa oração nessa noite precisa ser para que Deus nos dê paciência para atravessarmos todas as adversidades que Ele quiser que atravessemos. Mas não pode faltar na nossa oração um pedido de que o nosso Deus venha nos sustentar em todas as adversidades. Essa é a oração sábia. Eu aprendi uma coisa com um pastor, já falei isso aqui também. Ele disse que, pastor Paulo Júnior, um dia, ele ministrando no Compasso, ele disse que ele tinha aprendido fazendo uma oração sábia diante de Deus. Ele disse que ele não estava pedindo mais a Deus para livrá-lo das lutas, dos problemas. Ele falou que ele não estava mais orando a Deus, pedindo a Deus para livrá-lo das adversidades e nem as ovelhas que ele pastoreava. Ele disse que ele estava falando para Deus assim: se o Senhor, por meio deste caminho, por meio dessa adversidade, por meio dessa luta, se o Senhor quer me ensinar alguma coisa, então me ensine mais depressa, me ajude a aprender mais depressa, porque certamente eu aprendendo o que o Senhor quer que eu aprenda, essa tempestade vai passar mais depressa na minha vida. Faz realmente, é lógico isso, faz sentido. Então, queridos,
essa noite nós vamos fazer uma oração. Todos que estiverem enfrentando qualquer adversidade, todos que estiverem enfrentando qualquer luta, todos que estiverem enfrentando qualquer problema, e Deus tenha escolhido para nós o caminho do Mar Vermelho, o caminho mais difícil, o caminho mais longo, o caminho mais complicado, a nossa oração hoje à noite deve ser: então me sustente nesse caminho que o Senhor escolheu para mim. Sabe por quê? O caminho pode ser mais longo, a adversidade pode ser mais pesada, mas os milagres serão muito maiores, as bênçãos também serão muito maiores. Alguém que diz o seguinte: eu tinha vontade, uma pessoa falou para mim um dia no seminário, estava dando aula no seminário uma vez, uma pessoa no meio da sala falou para mim assim: ah, pastor, eu estava dando aula de Pentateuco aqui no Ibadetrim, na Assembleia de Deus aqui. E aí uma pessoa virou e falou assim: o senhor sabe que eu teria vontade de fazer parte da igreja primitiva? O senhor sabe que eu teria vontade de fazer parte onde o Espírito de Deus manifestava quase que visível? Eu falei: não diga isso, que você não aguentaria. Falou: por quê? Você está disposto a ir para a forca se for preciso? Você está disposto a ser amarrado num poste, pendurado em praça pública, e à medida de ter o seu corpo incendiado, enquanto você tiver fôlego, cantar e louvar a Deus? Você está disposto a ver a sua esposa, seus filhos ser lançados nas arenas com as feras, e enquanto os leões se alimentam, saciam sua fome, matando seus filhos, você continuar adorando a Deus, dizendo: muito obrigado, Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça? É por isso, queridos, que nós não presenciamos tantos milagres nos dias de hoje. É por isso que nós não temos mais aquele calor do Espírito Santo, aquela chama acesa e poderosa na nossa vida. Sabe por quê? Porque também não temos coragem de morrer se for preciso. Não temos coragem de renunciar se for preciso. O irmão mais velho do meu pai um dia me contou uma história. O meu avô comandou a polícia militar numa cidadezinha chamada Fervedouro. E um dia os crentes foram fazer um culto e eles começaram a apedrejar a igreja, começaram a xingar todo mundo, e houve uma decisão judicial para que o meu avô fosse com o destacamento dele para lá e assegurasse a ordem do culto. Só que meu avô, muito gozador, chegou com os militares da hora do culto, com um fuzil na mão, com a cara bem fechada, e falou assim: quem é crente aqui passa para o lado de cá, e quem não é para o lado de lá. E como o pessoal tinha muito medo dele na região, passou um monte de eu estou aqui porque me convidaram, nossa, estou aqui porque ninguém, o pessoal me chamou, minha mulher mandou vir aqui, mas não tem negócio não, então passa para cá. Quem é crente, passa para o lado de lá. Só ficou uns quatro do outro lado. Aí ele falou: vocês podem ir embora, todo mundo. Vocês podem fazer o culto, porque vocês são crentes. Pode cultuar, que nós estamos aqui para garantir a ordem do culto. Ele foi muito inteligente. Sabe por quê? Porque às vezes muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão dispostos a entregar a sua vida. Por isso não tem experiência íntima com Deus. Por isso o culto não passa de um encontro social. É por causa disso que as pessoas não tem mais aquela autoridade espiritual de chegar no enfermo e falar: a enfermidade sai agora. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro realizou em nome do Senhor coisas poderosas. E quando Pedro foi condenado à morte, e morte de crucificação, falaram: deita aqui, você vai ser crucificado. Quando ele foi, ele falou: peraí, como é que você vai me crucificar? E quando foi: não, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ele morreu. É por isso que ele teve a autoridade espiritual que nós conhecemos. Você tem coragem de entregar a sua vida? Você tem coragem de sair daqui e atravessar apenas essa cidade a pé para fazer uma visita a uma pessoa que está enferma? Você tem coragem de renunciar um dia de trabalho, renunciar 2 dias de trabalho, renunciar qualquer coisa para trabalhar no encontro com Deus? Você tem coragem
de pegar aquilo que você tem, seu carro, suas coisas que você tem e colocar a serviço do reino? Queridos, nos falta essa unção, nos falta essa coragem, porque nós queremos o caminho mais fácil, e aí a nossa casa não é abençoada, e aí nós não temos autoridade para abençoar os nossos filhos, e aí nós não temos autoridade para conquistar aquilo que nós achamos que é bom para nós, ou aquilo que a Bíblia diz que nós podemos conquistar. Será que se acontecer uma revolução no Brasil, e eles então começarem a perseguir os evangélicos, e sair uma ordem para que quem pregar o evangelho seja executado em praça pública, ou quem for localizado com a Bíblia na mão, será que você vai botar fogo em toda a sua Bíblia quando for dar uma busca, ninguém achar uma Bíblia na sua casa? Ou você vai deixar a sua Bíblia lá onde todo mundo pode ver? Eu queria que você fizesse uma análise disso, eu queria que você fizesse uma avaliação disso, porque nós questionamos porque queremos poder de Deus, nós questionamos porque queremos ver vidas sendo curadas, nós questionamos porque queremos experimentar os milagres. Pastor, mas a Bíblia diz que eu posso conquistar, que eu posso ter isso, posso chegar ali, aqui, acolá, posso alcançar isso. Mas a Bíblia diz também que nós temos que dar a nossa vida se for preciso, que nós temos que perder a nossa vida se necessário for. E aí? E aí, como é que fica? Quais os motivos Deus tem para realizar um milagre na sua vida? Se apenas o caminho mais difícil que Ele escolhe para você é motivo para você abandonar o reino, se apenas o caminho que Ele escolhe para você ser um pouco mais complicado do que você acha que deveria ser, é o suficiente para você virar as costas para Deus. Quais os motivos Deus tem para nos abençoar? Então, queridos, nós vamos orar ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, em nome de Jesus. Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Chega o momento de termos que observar o caminho que Deus escolheu para nós. E chega a hora que temos que pensar que esse caminho não é um caminho fácil, mas se eu aceitar esse caminho difícil, eu vou experimentar milagres. Não confunda isso com karma. Karma é quando a pessoa acredita que ele tem que enfrentar adversidades hoje por causa de atitudes da vida passada. Isso não existe. Isso não é verdade. É muito diferente de Deus estar querendo criar em nós uma estrutura, um caráter espiritual, pronto para morrer se necessário for. Aí sim, aí nós temos que aceitar. Não por causa do passado de qualquer coisa, porque os nossos pecados do passado já foram lançados na cruz. Você não deve nada mais para o passado. Mas Deus pode estar gerando em você algo que vai fortalecer o seu caráter espiritual. Filho nenhum escolhe o caminho do trabalho se não houver disciplina em casa. Você pode ter certeza disso. Nós às vezes não disciplinamos nossos filhos. Com isso eles aprendem a vida fácil. Deus é assim com a gente. Deus nos disciplina às vezes escolhendo caminhos com mais pedras para nós, escolhendo caminhos com mais fardo, para gerar em nós o caráter de um filho obediente, e que vamos então ter testemunhos para contar de grandes milagres que experimentamos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.